Bom, graças a Deus, a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Pai do Senhor, irmão, bem-vindo. Nós vemos aqui o chamado de Paulo em Atos, capítulo de número 9, que é o texto que foi proposto pelo autor, e Gálatas, capítulo 1. Nós vamos trabalhar os dois textos também sobre a vocação. A questão da vocação, meus irmãos, da vocação, existe uma pergunta que não pode ser ignorada em uma sala de obreiros da Assembleia de Deus, tá bem? Que é o dilema predestinação, livre-arbítrio e presciência. Esse é um dilema. Paulo foi chamado segundo a presciência de Deus. Paulo é um predestinado, ou Paulo, ele a si mesmo se apresentou para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Na consciência de Paulo, os irmãos já sabem, mas a gente vai dar uma reforçada para os irmãos. Na consciência de Paulo, Paulo vem dentro de um judaísmo predestinista. O judaísmo, ele é predestinista. Você não encontra vertentes de um judaísmo que ensina o livre-arbítrio do jeito que nós ensinamos hoje. Quer dizer, dentro do judaísmo de Paulo, a gente já explicou para os irmãos que são duas escolas de judaísmo. Uma que é da escola de Hilel e outra que é da escola de Shammai. A escola de Shammai é mais estreita, a escola de Hilel um pouco mais aberta. Então, na escola de Hilel tem uma pequena abertura para o livre-arbítrio. Uma pequena abertura. Eles reconhecem que o homem pode tomar diversas decisões, diversas ações por conta própria, mas não é uma coisa totalmente livre, absolutamente livre, já que no judaísmo, a soberania de Deus, sabe, a majestade de Deus, Deus está no trono e a cidade não será abalada. A soberania de Deus determina que até mesmo as ações livres que os homens tomam precisam passar por julgamento, por juízo. Vai lá, planta e colhe, mas Deus vai julgar. Então, se Deus vai julgar, quer dizer que você não é totalmente livre. Essa é a matriz judaica de Paulo. Não vamos esquecer que ele passou pela escola de Hilel e o mestre dele foi Gamaliel. E o próprio Gamaliel fala, deitai de mão esses homens. Porque quando o movimento não se levanta em Deus, ele desaparece. Mas quando o movimento se levanta em Deus, vocês não podem fazer coisa alguma. É um reconhecimento da soberania de Deus nas decisões e nas escolhas. Quer dizer, o que nós temos? Nós temos nas Escrituras claramente ensino de que a escolha é minha, a decisão é minha, a obra é minha, mas é Deus quem faz o juízo. É Deus que dá a chancela. É Deus que dá sua anuência, sua permissão, seu louvor. Deus aprova obras ou Deus desaprova. Isso não significa que não existe uma predestinação em andamento. A gente não pode negar que exista uma doutrina da predestinação em andamento. Acontece que são dois polos da doutrina. Quer dizer, dois polos quer dizer, Deus tem que sustentar desse lado aqui a predestinação, a sua soberania, aonde Deus escolhe mesmo, é Deus quem escolhe, o profeta não se escolhe, o apóstolo não se escolhe e o discípulo não se escolhe, é Deus. E do outro lado é o homem quem aceita o chamado, escolhe e decide. Você e eu não temos força para sustentar essas duas doutrinas com as duas mãos. Não temos. E é fato. Não temos. O que nós temos em mãos? Nós temos em mão as nossas escolhas, as nossas decisões, o dia a dia. É o que nós temos em mão. O apóstolo Paulo fala, quem é que entrou no conselho do Senhor para dizer para ele o que é que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer? Isso é a consciência do apóstolo. É o apóstolo que leu o Antigo Testamento com Jeremias dizendo, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Paulo, lendo o livro de Provérbios, dizendo que Deus fez todas as coisas, até o ímpio para o dia mau. Isto. É Paulo lendo Gênesis falando, estando Abraão na terra de Ur, eu o chamei, desde Ur dos caldeus. Quer dizer, a vocação de Deus é segundo a escolha humana
a presciência de Deus ou a soberania ou a predestinação. O autor ele vai dizer para a gente que é segundo a presciência divina. Ele cita Gálatas capítulo 1 e o versículo 15, tá bem? Gálatas 1:15, em que Paulo está falando sobre o chamado dele para o evangelho. Está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Gálatas 1, do versículo 1 ao versículo 18, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isto é, Paulo não está realmente aqui se importando em endossar o que os homens querem, o que os homens pensam. Não é segundo os homens. Porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não recebeu por tradição, mas por revelação. Quem revelou? Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Portanto, ele vem do judaísmo. Esse aí que eu falei para os irmãos, que é o de Iléu. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele foi realmente um terrorista para a igreja, tá bem? O mesmo tipo de terrorista que você encontra no mundo islâmico, no mundo xiita, no mundo sunita, em algumas partes do mundo, da China, mundo comunista, ou até mesmo dentro da Índia, que acontece uma forte perseguição, e outro tipo de perseguição que está acontecendo hoje fortemente na Europa. Existe uma descristianização na Europa fortíssimo, fortíssimo. Anunciar-se ou pronunciar-se como cristão lá vai da humilhação pública até a execração de cargos públicos na Europa, pois na ficha que é cristão não está apto para a vaga. Frequentou a faculdade como cristão é motivo de escárnio. E isso aqui, que é via Europa, está aqui em Canadá, Estados Unidos e Brasil. Fiz uma entrevista com os meus jovens nesta semana. Quem é a favor de um casamento entre homem e homem, mulher e mulher, e dos mais de 30 alunos com quem eu conversei, 26 são a favor. E essa é a realidade da escola pública do estado de São Paulo e do Brasil, via cultura, via tudo. Chega um ponto em que você pronunciar-se como cristão é motivo de eles realmente exonerarem você das suas funções. Se não for de forma oficial, pelo menos é de uma maneira muito prática, né? Muito prática, você vai ficando escanteado. Você não é aplaudido e, além de tudo, você ainda é ridicularizado. Então, Paulo ele foi um perseguidor ostensivo, e a perseguição ela jamais vai se apartar das coisas de Deus. Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perseguições quer dizer de tudo quanto é tipo, todas as frentes. Ser cristão é assumir uma identidade de o perseguido, tá bem? O perseguido. Aí Paulo fala que ele fazia isso, e na sua nação, entre os judeus, excedia em judaísmo, quer dizer, o judaísmo já é rígido. O judaísmo já coloca a régua lá em cima. Eu estou estudando, voltei a estudar judaísmo este mês. Estou estudando com um rabino do rabinato ortodoxo de Jerusalém. E o judaísmo ele é aqui em cima, sabe? Ele é rígido, ele é excentricamente rígido, muito rígido. Com homens, mulheres, jovens, muito rígido mesmo. Eles mantêm a comunidade judaica compacta, fechada. As portas do judaísmo estão lacradas. Só entra a convite. Só entra a convite. E tem que praticar tudo que eles colocam ali. Oi? Não, não são minhas, não. Depois o irmão dá 1 minuto só para ele pôr presença lá. Ah, tá, perfeito. A lista já tá andando aí, né? Conforme a lista for andando. Ele já tem os nomes agora marcados, só se não tiver nome que vai pôr. Tá ótimo. Então o judaísmo ele já é rígido. Aí Paulo fala, além de o judaísmo ser rígido, ele excedia em judaísmo. Ele já estava reformando o judaísmo da casa de Shammai. Estava sendo mais do que se pedia. E tem crente que faz mais do que se pede, irmãos. Aí quando você faz mais do que se pede, o que você está pretendendo? O que você está pretendendo? Nós temos um balizador. Então, da ideia da baliza, né? É o cone aqui, você coloca o carro entre os cones. Nós temos balizadores. Nosso balizador é o ministério, não é? Nosso balizador é o nosso pastor, não é?
Nosso balizador é a nossa confissão de fé, não é? E o nosso balizador são as escrituras sagradas. Então nós temos já o balizador. Se você está excedendo essa baliza, o que você quer? Quer estacionar um caminhão na vaga de uma perua? Não dá. Mas tem crente que quer ser mais do que se pede, muito mais do que se pede. Quando você lê as cartas de Cristo ao Apocalipse, ele fala: outra carga não vos imporei além dessa daqui. Por quê? Vocês não estão conseguindo fazer o básico, quer fazer o excedente para quê? É o básico. Isso aí é aos crentes da igreja de Tiatira, se eu não me engano. Cristo fala: vocês não fazem o básico, então não vou colocar além do que vocês já estão fazendo. Outra carga não vos imporei. Paulo fazia o básico, além do básico, e excedia o básico. O que você quer? Quer alargar as fronteiras. Quer ir para onde? Quer chegar onde? Quer fazer o quê? Aí fica difícil, né, meu? Fica difícil. Se nós tivermos uma competição com gente excêntrica, por isso que é excedia, ó, excêntrica, quer dizer, para fora do centro, além do centro, a maioria vai falar o seguinte: para mim não dá. É demais para mim. Então nós, da igreja de Cristo, nós andamos no passo das crianças, irmãos. Obreiros de Cristo, nós andamos no passo das crianças. É isso que o Senhor Jesus falou. Peguem as crianças, coloquem no colo e se tornem humildes como elas. Onde aconteceu isso aí? No Êxodo. No Êxodo, os 600 mil soldados, eles saíram no passo das crianças e dos velhos. Essa é a marcha da igreja. A gente anda na humildade das crianças e na sabedoria dos antigos. Só. É a baliza que a gente tem. A gente não tem que exceder nada, não tem que ir para fora do Novo Testamento, não tem que ir para além das cartas do apóstolo Paulo, não tem que ir para além dos evangelhos, a gente não precisa de pseudepígrafos, não precisamos de livros apócrifos, de novos gurus, não precisamos de mais nada disso. Sabe? Nós não damos conta do arroz com feijão, correto, pastores? Concordam? O arroz com feijão já está difícil para a gente garantir. Quer dizer que não vai adiantar muito a gente tentar exceder em cristianismo. Se os irmãos quiserem, tiver com calor, pode ligar o ventilador, tá? Aí dá uma ventilada, circula o ar e a gente continua, tá? Não pode ficar abafado, porque a sala é fechada, né? Os homens aí de paletó, gravata. Não, gravata só o nosso amado aqui, né? Perfeito. E os irmãos sabem que nós já excedemos em cristianismo a muitas igrejas, né? Já excedemos com a exigência do uso de chapéu, né? A exigência estrita do uso do paletó e da gravata, da saia comprida, do cabelo comprido, da não asepsia das nossas irmãs, fazendo a depilagem. Quer dizer, a gente já excedeu em muito em cristianismo. E muita gente deixou de ser crente por causa disso, por causa do excesso. Excesso. Então, como a gente não pode entrar em excesso, tem que ter o calibrador. O calibrador é aquele negócio que você pega no GPS, você coloca a canetinha lá, vai calibrando o GPS, senão você está fora da rota. Crente não pode estar fora da rota, e muito menos nós, obreiros. Nem em excesso, meus irmãos, mas também não em dívida. Quer dizer, não em indolência. A indolência é esse negócio de puxar o freio de mão e travar o trânsito. O que aconteceu? Pisca alerta. O que aconteceu? Nada, estou com sono. Mas no meio do trânsito vai para acostamento, cara. Não, já passa. Tem que tomar uma decisão. Nós, enquanto homem de Deus, vamos tomar essa decisão. Se a gente quer ministério ou se a gente não quer ministério. Quer ministério ou não quer ministério? Quer continuar ou quer travar o trânsito? Como que os senhores querem continuar a marcha cristã? Hoje nós estamos em tempos de Marta e Maria. Mais Marta do que Maria. Concorda? Quem não concorda, se pronuncia. Mais Marta do que Maria. Afadigado com muitas coisas, hein, irmãos? Muitas coisas. É só fadiga e cansaço. Estresse e pouco retorno. Como disseram os profetas, né? Plantais muito e colheis pouco. É até ridículo o que está acontecendo. É muito investimento para pouco lucro. Aí o Cristo fala, mas por quê? Por que isso está acontecendo? Talvez a gente tenha invertido a pirâmide. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E talvez a gente esteja em busca das demais coisas e o reino de Deus quando der. Que não seja o caso de cada um de nós aqui, né? É a lei do mínimo esforço, tá? Do mínimo esforço, entregar o arroz com feijão, fazer o que está sendo pedido, e o que não está sendo pedido, coloca aí no joelho. Coloca no joelho. Já chegou lá? Já colocou meio tanque? Quer encher o tanque? Aí então agora você prepara para andar de tanque cheio.
mas pelo menos meio tanque você faz uma viagem. Não faz, o senhor Adalto? Opa, Meio tanque aí faz uma viagem, né? Se o carro for econômico, então, leva a família toda. Agora na reserva, meu irmão, quando passa na dor, você anda. quem anda na reserva anda em pânico, o senhor concorda? Entrou na reserva, você fala, cadê o posto, cadê o posto, cadê o posto, cadê o posto? E a estrada se alonga e cadê o posto e o ponteirinho? Zzz, não vai dar, não vai dar. Quando você vê o posto, você dá graças a Deus pelo milagre que aconteceu. Aí Jesus fala, mas você passou por um posto a 50 quilômetros atrás que você não colocou pelo menos meio tanque, né? A gente tem muito disso enquanto crente, né? A gente não entrega e depois fica no sufoco. Bom, o apóstolo Paulo está excedendo em judaísmo, também excedendo. Aí ele fala, mas quando aprove a Deus, essa palavra mais significa que ele está virando para o outro lado. Eu estava indo nessa direção, mas o mais é para, engata, retorno. Outra direção. Mas quando aprove a Deus, quer dizer, até aqui está no livre-arbítrio dele, ó. Na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, mas eu estou fazendo uma coisa no meu livre-arbítrio, mas quando aprove a Deus, Deus que decidiu, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, quer dizer, seja a predestinação, livre-arbítrio, soberania de Deus, sinergia, tudo é a graça, meu irmão. A graça, ela é o modus operandi de Deus. É pela graça, tudo passa pela graça. Lá está Paulo sendo formado no ventre da mãe dele. Aí Paulo não fala de uma predestinação antes do nascimento. Não fala. Fala que foi na gestação. E na gestação, quando Deus viu os ossos de Paulo ainda informes, tá bem? Separou. Separou, ó. Desde o ventre da minha mãe, me separou. Aí está no singular. E me chamou pela sua graça, no ventre. Isso aí ninguém tira da consciência de Paulo. Está na consciência do apóstolo. Deus fez isso por sua graça. Por sua graça. Aí para quê? Para revelar o seu filho em mim. Paulo entende que ele é um canal da revelação de Cristo. Para que o pregasse entre os gentios. Aí ele não consultou nem carne nem sangue, nem tornou a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Assim, o autor ele diz aqui que Deus, pela sua presciência, sabendo o que acontece e o que acontecerá, sabendo que Paulo iria ser um vaso extraordinário, que já era um homem excêntrico na sua prática de judaísmo, sabendo disto, ele separou Paulo para a obra do ministério, segundo a presciência e não segundo a predestinação. Esse aqui é o comentário do nosso autor, mas eu gostaria de ouvir os irmãos, que como que os irmãos leem esse texto?